Sejam bem-vindos em mais um vídeo do Nerd Camp. Como vocês já estão ligados, O Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder já chegou ao Prime Video. A série está sendo muito elogiada pela crítica especializada e fez a alegria dos fãs, que estavam órfãos há muito tempo. Para aumentar ainda mais a nostalgia em você, hoje vamos te contar como estão os atores que participaram da primeira trilogia de Senhor dos Anéis. Roda a vinheta, produção! Cate Blanchett. Conhecida também como Senhora da Luz, Galadriel faz parte da realeza dos Elfos e governa Lothlórien ao lado de Celeborn. Ela ajuda a sociedade em sua passagem pelo local e ela é uma figura enigmática que se mostra tentada pelo poder oferecido pelo Um Anel. Apesar disso, ela ajuda o grupo com presentes valiosos, influencia na ajuda dos Elfos na Batalha do Abismo de Helm e se torna uma luz de esperança para Frodo em momentos de desespero. A personagem voltou na trilogia de filmes de O Hobbit, em que teve sua história mais desenvolvida antes dos acontecimentos da trilogia principal. Cate Blanchett é outro nome conhecido do cinema e da TV quando assumiu o papel da Elfa. Em 1998, ela interpretou a Rainha Elizabeth, papel pelo qual foi indicada ao Oscar pela primeira vez. Para quem não sabe, a atriz foi indicada 6 vezes a maior premiação do cinema, e levou em 2 oportunidades, como atriz coadjuvante em 2005 por Aviador e como melhor atriz principal em 2014 por Blue Jasmine. Mais recentemente, Blanchett esteve em Carol, Thor Ragnarok e 8 Mulheres e um Segredo. Atualmente, com 53 anos, a experiente atriz está tendo um 2022 bem movimentado na dublagem. Além do live action Pinóquio, ela também é a narradora da Escola do Bem e do Mal, filme da Netflix. Ian McKellen. Gandalf é um dos personagens mais importantes de O Senhor dos Anéis. Além de guiar Frodo em sua jornada até a Montanha da Perdição, ele salva os membros da Sociedade do Anel em mais de uma oportunidade, e também cumpre a sua própria jornada durante a trilogia. Por ser um mago bem antigo, Gandalf conhece vários segredos da Terra-média, tendo amizades com todos os povos. Importante ressaltar que ele é um dos únicos personagens de Senhor dos Anéis que também participam nos 3 filmes de O Hobbit, lançados entre 2012 e 2014. Veterano do cinema e do teatro, Ian McKellen é considerado um dos maiores atores britânicos das últimas décadas. Ele atua desde a década de 60 e já esteve em diversos filmes e séries da BBC. Um ano antes de fazer o papel de Gandalf, ele também ficou conhecido na cultura pop por interpretar o Magneto em X-Men o filme. Além dos sucessos nas 2 franquias, McKellen esteve na série Coronation Street, na minissérie The Prisoner e no criticado live action de Cats. Atualmente, com 83 anos, seu último trabalho nos cinemas foi em Infinitum Subjection No, filme de 2021. Orlando Bloom. Em Senhor dos Anéis, Orlando Bloom interpreta o elfo Legolas, que se coloca à disposição para acompanhar Frodo em sua jornada até Mordor. Ele é o príncipe dos elfos e um dos principais membros da Sociedade do Anel. Por ser um grande guerreiro, Legolas ganhou popularidade entre os fãs por conta das cenas icônicas durante as batalhas. Originalmente, Legolas não faz parte de O Hobbit, mas o personagem retornou para a trilogia dos filmes, ganhando mais desenvolvimento entre os elfos, já que os filmes apresentaram seu pai, o rei Thranduil. Para quem não sabe, o papel como Legolas foi o primeiro de grande destaque de Bloom, que antes tinha feito apenas um filme e algumas participações pequenas em séries. No entanto, após Senhor dos Anéis, sua carreira deslanchou, e já em 2003 ele foi escalado como Will Turner na franquia Piratas do Caribe. Com 45 anos de idade, seu último papel de destaque foi em Carnival Row, série do Prime Video que foi lançada em 2019. Viggo Mortensen. Herdeiro de Gondor e descendente de Isildur e Elendil, Aragorn é apresentado na história como Guardião do Norte e amigo de Gandalf, que ajuda os Hobbits logo no começo de sua jornada para levar um anel até Valfenda. Lá suas verdadeiras origens são reveladas e ele parte uma jornada para tomar seu lugar de direito como rei e deixar a vergonha que sente pelos erros de seus antepassados para trás. Um fato curioso é que Viggo Mortensen quase não participou de Senhor dos Anéis. No comecinho da produção, o ator Stuart Townsend tinha sido escolhido para interpretar Aragorn. Acontece que durante os ensaios, os produtores começaram a achar que ele fosse novo demais para o papel, sendo substituído por Mortensen, que recebeu a proposta de interpretar o personagem de última hora, e foi o último ator a integrar a produção. Nessa época, o ator já era um veterano do cinema,
tendo integrado o elenco de várias produções, como Massacre da Serra Elétrica e Jovem Demais para Morrer. Após a trilogia, ele atuou em várias produções como Marcas da Violência, Capitão Fantástico e Green Book, O Guia, pelo qual recebeu 2 indicações ao Oscar por esses 2 últimos filmes citados. Atualmente, com 63 anos, Viggo Mortensen retornou recentemente aos cinemas em Crimes do Futuro, filme que também conta com Kristen Stewart, a Bela de Crepúsculo. Sean Astin. Sam é um dos 4 hobbits que integram a Sociedade do Anel. Apesar de amar o condado, ele tinha uma fascinação enorme pelos elfos e uma vontade avassaladora de conhecer o mundo além das fronteiras das terras dos hobbits. Ele é um dos personagens mais leais de toda a franquia e ajuda Frodo até o último minuto em sua jornada. Sean Astin é outro nome que atua em Hollywood desde criança. Seu primeiro papel de destaque nos cinemas foi em Os Goonies, onde interpretou Mike. Após atuar em Senhor dos Anéis, o astro também participou de Como Se Fosse a Primeira Vez, Click e Stranger Things, em que fez o papel de Bob Newby. Com 51 anos de idade, 2022 está sendo um ano bem agitado para o ator. Além de Young Rock, ele também participou do filme I, Mordecai e da série Perry Mason. Boromir Shanbin. Boromir é filho de Denethor, que é o regente de Gondor. Ele vai para a reunião convocada por Elrond para definir o destino do Um Anel, como um dos representantes do Reino dos Homens. Orgulhoso de suas origens, o personagem é contra a destruição do artefato, já que ele pode ser utilizado como arma para acabar com Mordor. Antes de O Senhor dos Anéis, Shanbin já tinha participado de várias produções de Hollywood. Inclusive, ele carregava consigo uma fama nada agradável, de sempre interpretar personagens que morrem, algo que foi comprovado na própria franquia de Senhor dos Anéis, no qual seu personagem acaba morrendo no primeiro filme. Após a Sociedade do Anel, o ator ficou mais conhecido pelo papel de Ned Stark em Game of Thrones. Atualmente, com 63 anos, Shanbin integra o elenco de Expresso da Manhã, série da Netflix. Billy Boyd. Pippin é outro hobbit que entra na Sociedade do Anel e ajuda Frodo em sua jornada. No começo ele não entende a grandiosidade do que está acontecendo, mas amadurece no decorrer dos filmes, e é especialmente importante na Batalha de Gondor em O Retorno do Rei. A franquia foi o primeiro papel de destaque de Billy Boyd, que tinha atuado apenas em alguns curtas e filmes para TV. Após Senhor dos Anéis, ele esteve nos seriados Empty, Macbeth e Outlander. Com 54 anos de idade, o último trabalho de Boyd foi N6, Havaí. Dominic Monaghan. Merry fecha o quarteto de hobbits que se une à Sociedade do Anel. Ele é um grande amigo de Pippin e eles percorrem diversos lugares da Terra-média após a separação da sociedade. O personagem tem uma postura um pouco mais séria e entende desde o começo que a jornada de Frodo é bem importante. Antes de Senhor dos Anéis, Dominic Monaghan passou pelas séries Hatch, Winthrop Investigate, This is Personal e Monsignor Reynard. Já após a franquia, ficou conhecido pelo papel de Charlie em Lost, além de ter participado de X-Men Origins Wolverine e Star Wars Ascensão Skywalker. Atualmente, com 46 anos, integra o elenco da série Moonhaven. Andy Serkis. Gollum é o antigo portador do anel antes de Bilbo, e se tornou um ser totalmente consumido pelo objeto, que o corrompeu com o passar dos anos. O personagem segue a Sociedade do Anel desde o primeiro filme e se torna bem importante quando Frodo e Sam se separam dos demais e precisam encontrar o caminho para Mordor. Ao longo dos filmes, é mostrado que o personagem oscila entre as personalidades de Gollum e Sméagol, e tem uma origem trágica, mostrada no começo de O Retorno do Rei. Com 58 anos, Andy Serkis atua profissionalmente desde o final da década de 80, mas ficou muito conhecido pelo papel de Gollum, especialmente por atuar pela captura de movimentos, uma tecnologia que estava começando a ser mais usada no cinema nos anos 2000. Depois da experiência na trilogia, ele repetiu papéis com a captura de movimentos em longas como King Kong, Planeta dos Macacos e em Star Wars, como Supremo Líder Snoke. O ator também integrou o MCU no papel de Ulysses Klaue e fez parte do universo da DC como mordomo Alfred em Batman. John Davis. Gimli é o representante dos anões no conselho convocado por Elrond. Ele é um dos maiores guerreiros da Sociedade do Anel e tem influência na decisão de seguir pelas Minas de Moria no primeiro filme. Assim como todos os anões, Gimli tem uma rivalidade natural com os elfos.
mas se torna um amigo de Legolas durante a jornada e se encanta pela beleza de Galadriel durante a passagem da sociedade pelo Lothlórien. Além do papel do anão, o ator fez a voz de Barbárvore nos filmes 2 e 3 da trilogia. Antes de dar vida a Gimli, John Davis ficou conhecido na década de 80 por interpretar Salah em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Na mesma década, fez As Minas do Rei Salomão e 007, Marcado para a Morte. Após Senhor dos Anéis, John Davis integrou o elenco recorrente de séries como Revelations e As Crônicas de Shannara, e também investiu bastante na carreira de dublador, em séries animadas como Trip Tank e Magos Contos da Arcádia. Atualmente, o ator está com 78 anos. Liv Tyler. A elfa Arwen é filha de Elrond e Celebrimbor, e faz parte da última geração dos Altos Elfos da Terra-média. Ela ficou conhecida como Estrela Vespertina e ajudou Frodo logo no começo da Sociedade do Anel, quando ele é ferido por uma lâmina Morgul. Ela e Aragorn são apaixonados, mas o amor dos dois é quase impossível para ela ser uma elfa e ele um mortal. Arwen não acompanha a sociedade em sua jornada, mas ajuda Aragorn à distância diversas vezes durante os 3 filmes. Filha de Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, Liv Tyler começou sua carreira no cinema na década de 1990 e ficou conhecido pelo papel de Grace em Armageddon. Após os filmes de Senhor dos Anéis, Tyler esteve em longas como Casamento em Dose Dupla, O Incrível Hulk e Ad Astra, Rumo às Estrelas. Já na TV, integrou o elenco das séries The Leftovers, Hollyoaks e 911, Lone Star. Atualmente, Liv está com 45 anos de idade. Elijah Wood. Na época de lançamento de Senhor dos Anéis, Elijah tinha apenas 20 anos e era o mais novo do elenco. Na trilogia, ele fez o papel de Frodo, um jovem hobbit que herda um anel do tio e toma para si a missão de levá-lo até a Montanha da Perdição para destruí-lo. Vale ressaltar que em 2012, Elijah Wood reprisou o papel de Frodo rapidamente em Hobbit, que mostra como seu tio Bilbo se tornou portador do Um Anel. Após Senhor dos Anéis, Elijah participou de outras produções importantes, como Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Hooligans, Truque de Mestre e Dirk Gently. Atualmente, com 41 anos de idade, Elijah Wood foi confirmado no elenco de Yellow Jackets, que deve chegar ao Showtime em algum momento de 2023. Hugo Weaving. Elrond é o meio-elfo e senhor de Valfenda que cura Frodo quando este chega ao local e convoca o Conselho dos Povos Livres da Terra-média para decidir o que será feito com o Anel. Ele é um elfo sábio que consegue ter vislumbres do futuro e, apesar de não querer entrar em uma guerra com Mordor, envia ajuda aos homens durante a Batalha do Abismo de Helm. Elrond é pai de Arwen e não aprova uma relação entre ela e Aragorn, já que sua filha precisa ir para as Terras Imortais para não perder sua imortalidade. O personagem é outro que retornou nos filmes de O Hobbit e, assim como Galadriel, ganhou mais desenvolvimento e até cenas de ação. Outro veterano do entretenimento, Hugo Weaving já tinha participado de diversas minisséries antes de integrar o elenco de O Senhor dos Anéis, e era conhecido também pelo papel de Tic em Priscila, a Rainha do Deserto. Na mesma época de lançamento de O Senhor dos Anéis, esteve nos filmes de Matrix, como o Agente Smith. Em 2005, estreou V de Vingança e fez a voz de Megatron nos filmes live action de Transformers. O astro também entrou para o MCU no papel de Caveira Vermelha e mais recentemente estrelou Máquinas Mortais. Com 62 anos, seu último papel foi no filme Spirit. Christopher Lee. Saruman era um mago e líder do Conselho Branco, para quem Gandalf recorria em momentos de necessidade e dúvida. No começo, Saruman estava contra Sauron, mas com o tempo ele se corrompeu para o lado sombrio e passou a desejar o poder do Um Anel. O mago tomou o controle de Isengard e da Torre Orthanc, além de dar ordens para que os orcs destruíssem a floresta para a produção de armas para a guerra. A cena contém uma das grandes críticas de Tolkien ao desenvolvimento da indústria, sem cuidar da natureza. Saruman também foi responsável por criar os Uruk-hai, uma espécie de orc mais forte, responsável pela separação da sociedade e pelo ataque ao abismo de Helm. O personagem retornou em O Hobbit, época em que ainda não tinha sido seduzido pelo poder. Christopher Lee atuou desde a década de 40, esteve em longas como Escravo do Passado, A Maldição de Frankenstein, O Vampiro da Noite, Conde Drácula, 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, entre vários outros sucessos do cinema.
Além de sua carreira como ator, Lee era cantor de ópera em metal progressivo e lançou 4 álbuns de estúdio. Na mesma época de Senhor dos Anéis, o ator fez o papel de Conde Dooku nos filmes de Star Wars e esteve em longas como A Invenção de Hugo Cabret e Sombras da Noite. Infelizmente, Lee morreu em 2015, um ano após o lançamento de O Hobbit, A Batalha dos 5 Exércitos. David Winyan, irmão de Boromir e filho de Denethor, Faramir é capitão da cidade de Ithilien e um dos guerreiros mais corajosos da Terra-média. O jovem tem uma relação conturbada com o pai que não vê valor nele e sempre faz comparação com Boromir. Ele cruza o caminho de Frodo em uma decisão inédita, resiste à tentação de tomar o Anel por Reino dos Homens, algo que impacta positivamente no futuro da Terra-média. Após quase se sacrificar para provar seu valor, ele é salvo por Pippin e conhece Elwyn, por quem se apaixona. David Winyan tem uma carreira que começa na década de 80 e segue ativa até hoje. Na mesma época de Senhor dos Anéis, esteve em Moulin Rouge, Amor em Vermelho e Van Helsing, o Caçador de Monstros. Entre seus trabalhos mais recentes estão 300, Ascensão do Império, Carta ao Rei e Elvis. Atualmente, David está com 56 anos. Miranda Otto. Elwyn é conhecida como a Senhora Branca do Reino de Rohan e sobrinha do rei Theoden. Ela vive ao lado do tio após a morte dos pais e vê em primeira mão como Saruman começa a controlá-lo à distância e sugar suas forças vitais. A jovem se apaixona por Aragorn quando este chega ao local para ajudar Gandalf a livrar Theoden do feitiço colocado por Saruman. Elwyn não entende porque as mulheres precisam ficar para trás durante a guerra e vai para a luta escondida, tendo um papel importante no retorno do rei. Miranda Otto atua desde a década de 80 e após Senhor dos Anéis fez filmes como Guerra dos Mundos, A Vítima Perfeita e Annabelle 2, A Criação do Mal. Entre 2018 e 2020 fez o papel de Zelda Spellman em O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix. Atualmente, Miranda está com 55 anos. Khal Urban. Elmer é o irmão de Elwyn e líder dos Cavaleiros de Rohan. Ele luta contra as invasões dos orcs nas Terras dos Homens e percebe rapidamente como Saruman está começando a interferir em Rohan. Ele é banido por tentar evitar isso, mas volta e salva seu povo ao lado de Aragorn, Gandalf e Theoden. Vale ressaltar que o personagem também luta na batalha final de Gondor e se torna rei de Rohan no futuro. Atualmente, com 50 anos, Khal Urban iniciou sua carreira nos anos 90 e fez diversos papéis na série Xena entre 1996 e 2001. Após Senhor dos Anéis, o ator participou de outras franquias de sucesso, como os novos filmes Star Trek e A Batalha de Riddick. Em 2017, o ator entrou para Marvel em Thor Ragnarok e logo em seguida começou a interpretar Billy Butcher em The Boys. Mas e aí, vocês já sabiam por onde andava o elenco de Senhor dos Anéis? Comentem abaixo e não esquece de marcar aquela pessoa que é muito fã da saga, assim como você. Eu vou ficando por aqui, beijos e que a força esteja contigo.